Olá, eu sou Alisson, estou representando a ADEASP, a Associação de Defesa dos Agentes de Segurança Pública. Então, de antemão, gostaria de agradecer a presença do Dr. Christian Tombini, advogado especialista no Tribunal do Júri, no Rio Grande do Sul, onde tem atuado também nos demais estados da federação. Doutor, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Há quanto tempo o senhor milita no direito criminal, em especial no Tribunal do Júri? Bom, Alisson, eu atuo no Tribunal do Júri há quase 10 anos. E posso lhe dizer que é um ramo totalmente diferente dos outros ramos na advocacia criminal, pois quem acaba decidindo se o acusado é condenado ou não são os jurados. Então eu acredito que tem que ter uma formação específica do advogado criminalista para atuar sim no Tribunal do Júri. E nesse período, doutor, qual o caso mais emblemático, qual o caso mais difícil que o senhor atuou defendendo agentes de segurança pública? Bom, basicamente eu trilhei quase toda a minha carreira defendendo policiais militares, guardas municipais. Eu posso dizer sem sombra de dúvida que um dos casos mais emblemáticos que eu atuei foi quando uma guarnição que era conhecida por ser linha de frente, por realizar muitas prisões, foi acusada de pertencer a um pelotão da morte, quando de fato não era. A sociedade depois acabou reconhecendo isso através da absolução, mas até isso acontecer, se transcorreu quase 5 anos. Os agentes de segurança pública presos, desprovidos de contato com seus familiares, e posso dizer que com toda certeza foi um dos casos mais emblemáticos e difíceis que eu pude atuar como advogado criminalista. E nesse período, doutor, você estava realizando a defesa desses agentes de segurança. Qual o maior impacto quando o senhor ia visitá-los ou tinha contato, eles ainda estando reclusos, privados da liberdade, privados da dignidade e longe dos seus entes queridos? Eu acredito que a maior dificuldade para eles ali, que eles me transmitiam, era a distância da família. O policial militar, o agente de segurança pública, ele não, na realidade, ele é o cara que ele atua no cumprimento da lei. Ele não nasceu, vamos dizer assim, para ficar preso. Então é muito difícil para ele, porque em regra ele prende as pessoas e manda ao cárcere. Mas a situação, um agente de segurança pública se vê envolto numa prisão, aquilo na realidade eu acho que faz o agente de segurança pública repensar muito dos seus fundamentos, e das suas finalidades, pois posso te garantir com toda certeza que é muito difícil um agente de segurança pública estar dentro do cárcere e longe das ruas e exercendo o seu mister legal. Creio que essa seja a maior dificuldade, ser tratado como ladrão quando de fato não é. Doutor, é aquela questão do princípio da presunção de inocência ou de não culpabilidade, esse princípio constitucional. No caso do agente de segurança, parece que é meio dúbio, meio estranho, porque muitos, preenchendo os requisitos para aguardar o julgamento em liberdade, eles acabam sendo privando da liberdade. O que o senhor tem observado, notado nesse sentido? O que eu tenho observado, Alisson, é que na realidade, juízes, em regra, não todos, mas em regra, eles acreditam que pelo agente de segurança pública ter acesso a armas, ter acesso a consultas integradas, ter acesso a todo o aparelhamento estatal, aquele agente em liberdade é um perigo para a sociedade. Então, eles preferem, não todos os magistrados, mas alguns que eu já pude verificar na prática, deixar aquele agente de segurança pública segregado, quando que se fosse uma pessoa comum, não responderia preso. Uma outra questão que temos acompanhado, doutor, quando o agente de segurança pública ele é detido, ele é preso, está respondendo ao processo, não transitou em julgado, e ele tem redução parcial ou total dos seus vencimentos, do seu salário, mesmo sendo um princípio constitucional. Por que isso acontece na prática? Na realidade, isso não acontece em todos os estados da federação. Eu sei que em São Paulo sim, no Rio Grande do Sul não. Mas isso, com toda certeza, é um absurdo, porque como mesmo tu comentasse há pouco, existe um princípio de presunção de inocência.
E só é possível aferir os resultados de uma sentença condenatória quando não cabe mais nenhum recurso. E não é crível, justamente quando o policial está no momento mais fragilizado, que ele tenha redução de investimentos, de vencimentos, mesmo porque ele tem uma família lá fora e ele não tem outra maneira de sustentar aqueles familiares, e senão com aquela remuneração que ele recebe do governo do Estado. Entendi. Qual a mensagem que o senhor gostaria de deixar aos agentes de segurança pública, de maneira geral, sobre assim, o enfoque da necessidade de ter uma defesa jurídica de qualidade? A mensagem que eu gostaria de deixar é que o agente de segurança pública, ele não basta estar bem equipado, ter um armamento de linha, ter colete à prova de bala, ele tem que ter também uma assessoria jurídica de qualidade. Pois, em regra, não é todo advogado criminalista que tem condições de promover uma defesa de um agente de segurança pública de uma maneira eficaz, vamos dizer assim. Aquele que se dedica a defender agente de segurança pública, o advogado criminalista, ele tem que ter conhecimentos de balística forense, tem que saber como funciona a situação de troca de tiros, enfim, em regra, são situações que vão se descortinar ao longo do julgamento, e um advogado criminalista que não tem o hábito de atuar do lado de agentes de segurança pública não vai conseguir oferecer aquela defesa de qualidade que o agente precisa. Por essa razão, eu acredito que nada melhor do que se associar à DEASP, que já dentro do seu corpo jurídico tem advogados especializados apenas em defender agentes de segurança pública. Por isso, eu acredito que não tem outra opção que senão se associar à DEASP e aí sim fazer gozo de todos os benefícios que a associação oferece a ele. Ok. A DEASP conta com peritos contratados que, no caso de defesa dos associados, irá ser um assistente do nosso corpo jurídico. Qual a importância desses peritos contratados pela DEASP? E o senhor poderia citar algum caso em que a ação do perito contratado foi de suma importância pela absolvição do agente de segurança? Sim, claro. Nós temos que entender que um processo criminal, ele começa com inquérito policial e muitas vezes, quando tem necessidade de perícia, aquela perícia já é feita pelo Estado através do Instituto Geral de Perícias ou algum outro órgão estatal. Acontece que a defesa não tem essa mesma oportunidade e instantaneidade de realizar esses estudos periciais. Então, a DEASP oferecendo um perito para que acompanhe a defesa do agente de segurança pública, é possível que aquele perito que vai atuar como assistente técnico possa contraditar aquilo que está no laudo. Porque eu, como advogado criminalista, não tenho condições técnicas de contraditar o que o perito disse, seja da maneira como se deu o confronto, trajetória de projetis, frenagem de veículos, e são várias questões que se faz necessário um perito, desde, se possível, do inquérito policial. Eu me recordo, Alisson, de uma situação onde o perito foi de substancial importância, uma vez que era dito que o agente de segurança pública, num confronto balístico, tinha atingido a vítima pela nuca. E aí isso ficou evidenciado ali nas primeiras impressões, se tratar, vamos dizer assim, de uma execução. Mas através da atuação do perito, e por isso que eu me refiro desde o inquérito policial, conseguiu-se comprovar que houve sim aquele confronto de tiros, mas essa vítima que foi atingida na região da nuca, ela estava na realidade correndo e disparando enquanto corria, né? Apenas com o braço para trás, estava correndo. Então, lamentavelmente, obviamente, pegou um disparo na nuca e a execução ficou afastada quando ficou evidenciado que não tinha zona de tatuagem nem esfumaçamento, pois se fosse um tiro a curta distância, muito provavelmente esses são sinais
que deveriam estar lá. E quem trouxe isso à tona foi justamente a atuação do perito. Excelente. Doutor, o senhor fez uma observação importante. O senhor mencionou aqui, desde o inquérito policial. Então, o perito assistente, ele pode atuar nas diversas fases. Desde o inquérito até o julgamento. Como que funciona? É possível, desde o inquérito, que nós já tenhamos um acompanhamento do assistente técnico, certo? Ainda que ele vai atuar de uma maneira substancial na ação penal, é possível, desde já, ter acesso aos autos do inquérito. Posso, inclusive, solicitar alguma perícia, alguma medida. O delegado não tem aquela obrigação de acatar as exigências da defesa naquele momento, pois o inquérito policial não tem contraditório, mas na prática, muitos delegados acatam sim, porque a finalidade daquele momento é descobrir como as coisas se sucederam. Então, ainda que legalmente não seja aí possível instaurar um contraditório em nível de inquérito policial, é possível já, desde o inquérito, um acompanhamento do assistente técnico para oferecer quesitos, pois aí nós já ganhamos até tempo. Eventualmente, quando a perícia vai para o IGP, já é possível atrelar aí uns quesitos da defesa e requerer também que o perito estatal responda aquelas questões que foram levantadas. Ok. Um exemplo assim que ocorre, né, de maneira meio que diuturna, quando a agente de segurança pública se envolve num confronto armado. Exemplo, deparou com uma ocorrência de roubo, indivíduos armados, ele se identificou como, né, policial militar, guarda municipal, enfim. E o criminoso revidou, efetuando disparos. Então houve um confronto, foi, né, providenciado socorro aos criminosos, local preservado. Essa ocorrência vai ser direcionada para a delegacia responsável para estar registrando. Qual que é a orientação? É interessante, no momento que o agente vai ser ouvido, ele estar assistido por um advogado? Não é obrigatório, mas eu acho de suma importância, pois o agente de segurança pública ele não tem muitas vezes a realidade de tudo que está ali naquela ocorrência. Muitas vezes ele pode estar sendo acusado de um delito que ele ainda não sabe, ele pode estar sendo uma testemunha, pode estar dizendo que os fatos não aconteceram daquela maneira. Então, eu acredito substancial importância ele ter o acompanhamento de um advogado desde o primeiro momento que ele senta para dar aquele depoimento, porque nós não podemos esquecer que aquele depoimento vai ficar o resto da vida naquele processo. E se eventualmente ele for mal compreendido naquela fase inicial, isso pode repercutir até o final do processo e, lamentavelmente, às vezes, ocasionar uma condenação em razão de ele não ter tido a condição necessária de ser claro lá no início dos autos. Doutor, eu quero agradecer, muito obrigado por sanar diversas dúvidas que não são só minhas, mas de todos, né, muitos agentes de segurança. Eu acredito que essas orientações servem para o quê? Dar uma maior segurança jurídica aos agentes de segurança que, né, 24 horas e por dia têm arriscado a sua integridade, sua vida, liberdade para defender o cidadão de bem. Então, muito obrigado e conte conosco no que precisar. Alisson, eu que agradeço, é um prazer enorme poder trabalhar junto com os agentes de segurança pública e, da mesma maneira, estou disponível para o que a associação precisar. Muito obrigado. Obrigado, doutor. A ADEASP, defendendo aqueles que defendem.